Amém. Bom dia. Graça e paz. Amém. Vamos orar? Orar pela ministra, viu, também. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nós somos verdadeiramente um povo privilegiado. Começamos o nosso dia, a nossa semana, louvando a Ti, adorando a Ti, ouvindo a Tua palavra, aprendendo mais de Ti. Esse é o nosso desejo nessa manhã, Pai. Te adorar, te exaltar e, sobretudo, aprender de Ti. Então, nós declaramos em nome de Jesus nenhuma concorrência com a Tua palavra, nenhuma distração com a Tua palavra. Nós repreendemos, Pai, toda distração, toda concorrência, ao tempo que nós nos entregamos a Ti, com o coração ensinável, com ouvidos atentos à Tua palavra, ao que o Senhor quer nos ensinar, com a mente renovada conforme prevê a Tua palavra. O Senhor sabe todas as coisas e já nos instruiu nesse sentido. Então nós estamos aqui disponíveis, que nada seja falado, nem além, nem aquém, da Tua perfeita vontade, da Tua boa e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como o pastor falou, a gente vai dar continuidade, não é a série que a gente está estudando na escola dominical, que é Jesus, Homem, Cordeiro e Leão. E eu fiquei bem feliz quando o tema foi me passado, que era Jesus, o influenciador. Quem aqui tem influenciador? Segue algum influenciador? Depois eu te digo, especialmente os jovens, tem um influenciador que não erra em nada, viu? Está disponível no celular, você baixa a Bíblia, e esse faz você avançar, ele não erra, ele é perfeito. Então, vamos seguir Jesus. Porque o homem ele é falho, o homem ele é circunstancial, eu e você somos circunstanciais, mas o Senhor ele é o tempo todo a mesma coisa, desde o princípio até o fim. Então é muito bom ser influenciado por Jesus, né? A gente precisa empreender esforços para realmente dedicar tempo para ser influenciado por Jesus. Eu e você precisamos disso. Enfim. E aí nessa manhã, a gente vai tratar um pouco sobre o contexto social e político da época do ministério de Jesus. Não é? A gente tem a inclinação de achar que a política, de restringir a política partidária. E a gente sabe que não é. A política partidária é uma ramificação da política. Eu e vocês somos seres políticos. Como assim? Se eu não exerço nenhum cargo na Câmara, nem no Senado, nem no Poder Executivo. Irmão, eu vou provar que nós somos seres políticos e nós exercemos a política na nossa rotina. Por exemplo, deixa eu ler primeiro o conceito de política para a gente se fundamentar melhor. Um dos conceitos. Derivado do termo grego políticos, que designava os cidadãos que viviam na polis, a qual era usada para se referir à cidade. Ou seja, esse termo polis era usado para se referir à cidade. E também, em sentido mais abrangente, a cidade organizada. Porém, a política ela influencia diretamente na nossa rotina. Onde quer que estejamos com duas ou mais pessoas, a gente exerce política. Eu vou trazer para o nosso contexto aqui. Nós temos o REMA. Então, em 2013, quando eu fui fazer o REMA, eu recebi algumas instruções. Por exemplo, nós recebemos, né? Quem fez aqui sabe. Por exemplo, a gente não pode questionar o professor no decorrer da aula. A gente precisa aguardar o tempo oportuno para a gente tirar as nossas dúvidas, inclusive questionar, olha, isso aqui não me ficou bem claro, porque eu entendo assim. Nós temos essa liberdade, mas nós precisamos fazer isso no momento oportuno, com organização. Já pensou se todos nós tivéssemos, professor, não entendi. Por favor, repita. Eu não concordo. Enfim, nós não conseguiríamos dar aula no tempo que é para ser dado. Assim também é na escola de ministros. Não é? Então, existe a política do REMA, existe a política na igreja. Deixa eu trazer um exemplo para o nosso bem simples, para o nosso cotidiano aqui. Até agora, nós só temos um banheiro feminino e um masculino. Daqui a pouco a gente vai ter mais. E aí, se eu ou você, se a gente chegar no banheiro feminino, a mulher, por exemplo, estiver ocupado e o banheiro masculino estiver desocupado, você vai entrar, você vai aguardar o sanitário feminino desocupar
para você fazer uso dele. Você, mesmo que o banheiro masculino não esteja ocupado. É uma política. A gente subentende que você, a não ser numa situação de extrema necessidade, depois a gente vai explicar, pastor, não é? Mas é uma política, é a política da igreja. O pastor, inclusive, tem tentado instituir uma política aqui que eu acho que ele não vai obter, porque é a questão de todo membro da igreja ser 13 anos. Eu acho que vocês não precisam seguir essa orientação, viu? Estão perdoados. Ele tenta, mas a gente faz de conta que não entende, enfim. Mas é uma política que ele tenta instituir, não é? Enfim, brincadeira, viu, gente? O pastor é muito democrático e muito respeitoso com todos nós. Nas instituições da justiça, que estão ligadas ao âmbito judiciário, a gente não pode atender pessoas que cheguem vestidas, digamos assim, inadequadamente. Por exemplo, se tiver de short, de cropped, que é uma moda bem atual agora lá fora, infelizmente a gente não tem como atender, porque existe uma política na instituição de que ela não pode adentrar os serviços da instituição. Quando o caso é urgente, quando o caso é bem e a pessoa, e a gente, por exemplo, nós da equipe psicossocial, a gente entende que aquela pessoa é hipossuficiente, né, que vai gerar uma despesa para ela retornar, a gente tenta atender fora. Nós nos deslocamos e vamos atender aquela pessoa fora em razão da necessidade. Mas ela é impedida de entrar. Então nós precisamos entender que a gente faz política e exerce política em todo lugar que a gente esteja. Na nossa casa, na minha casa, na sua casa. Nós temos um horário programado para a gente fazer as refeições, não é? Geralmente tem um horário para a família já estar dormindo. Tem uma rotina. E aquela rotina é uma política. Não é de todo jeito. Não, chega a hora que quiser. Não. Os membros daquela casa, para que ela entre em harmonia, ela precisa realmente corresponder àquela política instituída pela casa. Enfim, ficou claro que nós não precisamos, não é a política em si, ela abrange muito mais do que a política partidária propriamente dita. Então vamos para frente, a gente vai chegar lá na questão de Jesus, o influenciador. A gente só está fundamentando para que fique mais claro para a gente. Quando Jesus, durante o ministério de Jesus, Roma, aliás, os judeus, eles estavam submetidos ao Império Romano. Então, eles viviam realmente sob forte opressão. E tem uma questão, dentre outras, que a gente trouxe para destacar, que era a questão da cobrança, já que a gente vai entrar nesse contexto político-social, era a cobrança abusiva de impostos. Mais uma vez, a gente precisa esclarecer uma coisa. O imposto, vamos trazer para a nossa realidade aqui no Brasil. O imposto, ele é necessário. A gente, às vezes, reclama e tudo mais, mas o imposto ele diz respeito à função social do Estado. Então, o que é que ele, teoricamente, deve ser empregado? Nas políticas sociais, como educação, saúde, segurança, transporte, enfim, nos programas sociais, não é? Como benefício de prestação continuada, o Bolsa Família, nos amparos sociais, de uma forma geral, enfim. No salário-desemprego, os nossos impostos são direcionados para tudo isso. Então, para que a gente viva em coletividade, não é, gostando ou não, a gente precisa entender isso, que há uma necessidade de que a gente, não é, todo mundo, a gente paga imposto em folha, não é, no nosso contra-cheque, a gente paga imposto nos produtos que a gente adquire, e teoricamente ele é para ser empregado e também para sustentar a máquina estatal como um todo, não é? Pagamento de servidores públicos, enfim. Então, o imposto ele é necessário. Independe da nossa insatisfação. Por exemplo, se a gente se uma pessoa aqui tiver um salário considerado digno, ao ponto de ele conseguir se manter dignamente durante o mês todo, né? Sem aquele aperto, sem se reportar a ter que pedir a alguém um empréstimo a banco ou pedir ajuda de familiares, se ele tiver um salário digno, aqui funciona mais ou menos assim, se eu não estou enganado. Existem 4 alíquotas. Eu preciso entrar nessa seara para a gente entender isso aqui, viu, minha gente?
Se eu não me engano, são 4 alíquotas. Existe um valor, até um certo limite, ele é isento, até um certo valor. E depois são 5%, aliás, 7,5%, que é, passando disso já vai para 15%, depois para 27,5%, que é a alíquota, 22,5% e a alíquota máxima 27,5%. E se uma pessoa ela tiver um salário acima de 10 mil, ela já paga, aliás, na faixa de 10 mil, ela já paga uma alíquota, uma parte do salário dela já é descontado uma alíquota de 27 mil, que é a alíquota mais alta. Então, isso não é justo. Por quê? Porque existem os grandes salários, os super salários, os empresários de muito sucesso, que ganham muito. E não é pecado, viu, minha gente? Pecado é enriquecer ilicitamente. Eu quero ser rica, tá certo? Vocês também precisam ser ricos para a gente financiar o reino e viver bem. Ser rico é dom de Deus, é vontade de Deus, aliás. Então, não é pecado, mas a gente às vezes questiona, entendeu? A nossa realidade aqui. Poxa vida, uma pessoa que ganha 10 mil, ela vai pagar um imposto, e quem ganha 100 mil, 50 mil, não é justo. Mesmo assim, a gente ainda, a gente se sente um pouco restituído. Por exemplo, quando a gente acessa o SUS, eu fiquei muito gratificada quando meu menino entrou na universidade pública, na UFCG, porque é uma forma de eu ser restituída. Já está muito bem pago aquilo ali. Então, há 4 anos atrás, quando ele entrou, eu fiquei muito feliz, porque já era um serviço que a gente paga, e muito. E aí, para mim, me veio como restituição, para mim e para meu esposo. E vai lá, Abraão, mostra quem é teu Deus, sabe? A gente precisa acessar todos os espaços públicos e privados para que as pessoas saibam quem é o nosso Deus. Eu declaro para os jovens do distrito que eles acessem os lugares mais altos, que eles se qualifiquem, que eles busquem os lugares mais altos, porque é vontade de Deus. Que a gente possa dominar isso aqui com a palavra, entende? Então, se qualificar, ser rico, tudo isso é vontade de Deus para a igreja, para o povo dele. Nenhum pai quer menos que isso. Mas lá no Império Romano, não é, se nós hoje questionamos, e por vezes a gente fica chateado, né? Eu mesmo fico com o nó na garganta, mas tá tudo certo. Lá era pior, minha gente. Lá eles viviam muito aquém da dignidade humana. O que eles, quanto mais eles trabalhavam, mais eles tinham, pelo menos excetuando essa elite judaica, menos eles tinham. Eles não tinham acesso a quase nada, porque eles realmente trabalhavam arduamente para sustentar os luxos do Império Romano. Então, imagine a revolta desse povo, não é? E foi nesse contexto que Jesus se apresentou como Messias, que, para completar, era aquele criado, como Lucas ministrou domingo, aquele homem, filho de José e de Maria, que podia ser meu vizinho ou seu, se nós tivéssemos vivido naquela época, podia ter jogado bola com Abraão, não é? Enfim, eles tinham uma expectativa de um Messias, de um guerreiro, um revolucionário, que pudesse tirá-los daquela condição de escravidão com toda a força possível. Enfim, aí chega Jesus, humilde, se fez homem por nós, não é? Sentia todos os sentimentos que nós sentimos, dores, angústia, não é? Fome, sede, foi criado lá vizinho, lá em casa, enfim. Foi eu creio que tenha sido uma decepção para os judeus que aguardavam uma outra, não é? uma outra realidade. E foi nesse contexto que Jesus começou o ministério. Um contexto extremamente turbulento, não é? Para além disso, ainda existiam vários grupos políticos religiosos. Como a gente sabe, geralmente a gente vê isso muito na Bíblia. Eu destaquei alguns como os escribas, não é? Que eram os doutores, considerados os doutores da lei. E eles tinham a prerrogativa de interpretar a lei para os judeus. Os fariseus, que eram um grupo extremamente apegado à Torá, e eram considerados a elite do povo. Aí tinha os sacerdotes, não é? Que eram os ministros religiosos. Tinha os zelotes, que era outro grupo
que esse era marcado por ter um caráter extremamente revolucionário, não é? Tudo eles queriam resolver a fio da espada, para ir de encontro ao que Roma praticava contra os judeus. Então eles eram extremamente violentos nesse sentido. E os publicanos, que a gente sabe que eram os cobradores de impostos, por isso eram considerados como ladrões, não é? Como traidores do povo judeu. E tinha os gentios, que eram os pagãos da época, os pagões, aliás. Enfim, para além de outros, né? E cada um, e eles tinham discordâncias na forma de se posicionar e de proceder, não é? Eles não eram a nação judaica, ela não era uma nação homogênea. Eles tinham esses grupos que se dividiam por vezes. E foi nesse contexto extremamente turbulento que veio o Messias, né? Aquele que eles esperavam, que decepcionou tanto, não é? Como eu já falei, como eles tinham uma expectativa de que Jesus viesse. E aí, era um contexto extremamente efervescente, não é? E foi para eles uma decepção. E Jesus, não é? O que era que Jesus fazia? Quando ele pregava, ele não se reportava com muito. Não era questão, não é que ele fosse alienado ao tempo dele. Jesus ele tem toda a inteligência sobre ele. Mas ele se reportava muito mais, não a esse reino, mas ao reino de Deus. Se a gente for olhar os discursos de Jesus, as ministrações de Jesus, era o reino de Deus que ele enfatizava. O reino constituído por paz, por justiça e alegria no Espírito Santo. Tudo que eles não consideravam. Por quê? Se a gente for olhar, deixa eu pedir para vocês abrir a Bíblia de vocês, para a gente se orientar melhor. Um momentinho, viu, gente? Mateus 9:10. Mateus 9:10. Vamos dar uma olhadinha aqui o que esse versículo nos diz. E aconteceu que estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isto, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Então, para além desse contexto todo, o que Jesus fez? Existia essa divisão, existiam discriminações. Jesus começa a dar vez e voz às minorias, não é? Quem foi que Jesus chamou para discípulos dele? Quem foi? Será que Jesus ele realmente se atentava para a aparência humana? A gente vê na Bíblia que os discípulos eram publicanos, tinha zelote no povo em meio aos discípulos de Jesus. Então, tudo isso confundiu muito a nação judaica, por tudo que eles esperavam, não é? Aquilo trouxe, eram muitos questionamentos que eles faziam dessa conduta de Jesus, totalmente contrário ao que eles pregavam. E aí, a gente vê que Jesus ele se atentava muito mais a pregar o amor ao próximo indistintamente. Quando ele diz: eu vim para os sãos, aliás, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico, ele estava nos ensinando a agir assim também. Essa é a nossa conduta. Nós precisamos ter compaixão das pessoas. Nós precisamos deixar o nosso julgamento de lado e andar em amor. Não é toda a forma de amor que o mundo prega, não, viu, gente? É o amor de Deus que a gente fala. É o amor de Deus. A gente precisa se atentar, não é? Para a nossa vida, em primeiro lugar, a gente precisa se consertar e se atentar para os ensinamentos de Jesus. Jesus, em nenhum momento, ele julgava pela aparência. Em nenhum momento, ele se associou aos doutores da lei, porque eram considerados doutores da lei. Não é? E aí, ele foi quebrando todos os parâmetros estabelecidos da época. Não é? A gente pode ver que
Eu vou dar um exemplo de uma mudança que Jesus fez no nosso pensamento. Na sociedade judaica, por exemplo, a mulher era extremamente discriminada. Era tida como... Eu não estou puxando sardinha para o meu, né, para a gente, porque graças a Deus hoje nós temos uma igreja. E uma igreja que a mulher anda ao lado do marido, a mulher auxiliar do marido. A gente fica muito feliz quando hoje, por exemplo, quando eu sou Osmania convidada para alguma coisa, na igreja o convite vem assim: pergunte à irmã Márcia se dá certo vocês participarem disso. Pergunte ao irmão Osmani se dá certo, irmã Márcia, vocês participarem disso. A igreja, por conta de um ensinamento de Jesus que tinha sido distorcido na época, a igreja trouxe a mulher para auxiliar, no lugar dela de auxiliar. Como é que a gente pode destacar algumas... A mulher não podia caminhar na rua perto dos homens, né? Na época da sociedade judaica. Ela não podia sentar à mesa para fazer as refeições com a família. Não é? A fala dela não tinha nenhum valor. Nenhum valor. E o que foi que Jesus... Era basicamente o papel da mulher de procriar. Era mais ou menos assim. Era como se ela fosse um objeto com uma propriedade. O homem tem uma... Vamos supor que isso fosse aos dias de hoje. Na declaração de imposto de renda, ele ia declarar: ele tem um imóvel ali, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma mulher, entendeu? Era mais ou menos isso que Jesus fez. Jesus desconstruiu isso. Porque a gente precisa entender que se o feminismo é danoso, o machismo também é. O machismo e o feminismo são extremismo. E extremismo não faz parte do povo de Deus, não é? Nós realmente precisamos ser um povo lúcido, um povo sereno, um povo que fala aquilo que pertine à palavra, nada mais do que isso. As nossas convicções não podem se sobrepor ao que está escrito, à verdade absoluta. Então, toda forma de extremismo, ela é danosa. Da mesma forma que a gente precisa rechaçar o feminismo, nós precisamos rechaçar o machismo. Essa questão de tantas mulheres, né, tantos feminicídios, sempre existiu, agora que a mídia está mais. E porque nós temos uma política, olha aí, voltada para a mulher, que é a Lei Maria da Penha. Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Nenhuma política nasce do nada. Ela pode até ter seus excessos e suas falhas, mas ela nasceu de uma demanda. Eu tenho 51 anos hoje. E quando eu era da minha infância para a fase de adolescência, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu sou do tempo em que uma mulher, quando apanhava do marido, não é, as pessoas diziam alguma coisa ela fez para estar merecendo. Entende? E só sabe o que é uma violência doméstica quem viveu nesse ambiente. Só sabe quem viveu. Você não vai, nem eu nem você, vamos convencer uma pessoa do contrário, se ela viveu num ambiente de violência doméstica. Então, essas políticas elas nascem de uma demanda, assim como o Estatuto da Criança e do Idoso, do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como o Estatuto do Idoso. Vocês não têm noção de como tem sido difícil as famílias acolherem seus idosos. A gente está vivendo num tempo em que idoso tem que ser descartável. A nossa grande preocupação hoje em dia é pensar onde é que vamos botar tanto idoso, porque não vai ter instituição que caiba, não é? Por quê? Porque o amor se esfriou, agora é todo mundo em si mesmado, eu só penso em mim, então aqui não, graças a Deus nós somos um povo crente. Mas lá fora, se antes as mulheres tinham 10 filhos e colocavam todos numa cama só, ainda que ela tivesse só uma cama e dormisse no chão, hoje, se um pai e uma mãe tiver 10 filhos, olha, é uma luta para a gente convencer em audiência de pelo menos se dividirem para cuidar daquele pai ou daquela mãe idosa. É uma luta, é briga e nem todas as vezes a gente consegue. Por vezes a gente, infelizmente, precisa institucionalizar. Então, essas políticas, elas realmente são necessárias e elas nascem de uma demanda real. Podem ter seus excessos, podem ter suas faltas, porque é feito por mãos de homens, mas elas existiram porque existiu uma demanda, uma necessidade, assim, inevitável de se acontecer. Porque senão nós estamos numa situação ainda pior. E aí, a gente vê isso na questão da mulher samaritana, não é? Deus, ele
Jesus, ele teve com a mulher samaritana, que além de ser de Samaria, olha, ela era a escória da sociedade, essa mulher. Ela, além de ser de Samaria, que era um povo considerado escória da sociedade da época, ela era mulher. Então, Jesus nos ensinou a respeitar as pessoas e a dar a ela a possibilidade de ter um lugar. E nos ensinou a crer no arrependimento verdadeiro e crer que aquela pessoa, ela tem sim, enquanto houver respiração, ela pode sim, ela pode se converter ao bom caminho, ela pode se converter a Jesus. Todo mundo, não é? Tá ligado? Todo mundo, todos nós tivemos essa possibilidade e essa oportunidade. Então, todos aí fora, independente de quem seja, a gente não precisa ficar julgando, nem dizer quem vai ser salvo e quem não é essa a nossa prerrogativa. Não é esse o nosso papel. A gente precisa orar. Eu fico muito triste quando eu vejo alguns jornalistas sensacionalistas que prendem uma pessoa que cometeu um crime hediondo, vibrar com aquilo e tudo. Aquilo não eu não absolvo aquilo. De fato, eu tenho compaixão por aquela pessoa. Eu fico muito mais feliz quando eu vejo um jovem saindo das drogas, conhecendo Jesus e ganhando pessoas, do que ver uma pessoa sendo presa e aí a dignidade humana nenhuma, enfim. E a gente precisa se comportar como Jesus nos ensinou. Senão, de que sentido faz ter um rema prisional? Não, irmão, olha, nós temos um rema prisional, viu, no nosso verbo da vida, mas se vê alguém lá, para ser preso, mas se puder morrer, melhor. Não foi assim que Jesus nos ensinou. Ele realmente trouxe essas pessoas com um propósito. Jesus não fez nada sem propósito. Não é? Nada sem propósito. Então, se a gente tem aversão a alguém, não é? A gente precisa pensar nisso. Peraí, tem alguma coisa de errado. Não vamos ser como os fariseus. A Bíblia fala que os fariseus e escribas, que Jesus os chamou de hipócrita, porque eles pregavam algo que não viviam. Agora eles eram os doutores da lei. Eles eram apegados à Torá, eles ensinavam, não é? Eles tinham conhecimento, propriedade do que estava escrito na Torá, mas eles não viviam. Eles somente responsabilizavam alguém para fazer. Mas eles viviam completamente diferente. Eram hipócritas. Hipócritas, foi assim que Jesus chamou. E nós, igreja, não podemos andar no mesmo erro. De ler a Bíblia, de conhecer a Bíblia, de estar na igreja, botar um vestido comprido. Olha isso aqui, ó. Estou toda vestidinha. Gente, eu vou dizer uma coisa. Isso aqui não diz nada acerca do meu coração. Ninguém aqui tem poder para ver o meu coração. Para saber o que realmente eu estou vivendo. Eu estou pregando, ministrando uma coisa aqui referente à palavra de Deus, mas do meu coração e do seu coração, só quem sabe é o Senhor. Então, como é que nós estamos vivendo com Jesus? É muito fácil. Eu acho fácil viver em comunhão com os irmãos, não é? Nós temos um vocabulário específico e temos que ter mesmo, a gente tem que ser diferente, é um povo diferente. Nos vestimos com decência, isso é muito fácil. Mas como é que nosso ambiente lá no trabalho? Como é que é nosso ambiente na nossa casa? Como é quando eu saio daqui? Vocês não vão. Ninguém aqui convive comigo. Ninguém vai saber quem realmente eu sou. Mas tem um Deus que sabe todas as coisas. Tem um Jesus que esquadrinha o nosso coração e que diz, esse está aprovado. Ou essa que é muito hipócrita. Fala, prega, ministra, sabe? Conhece a palavra como ninguém. Nem precisa olhar para a Bíblia. Mas não vive, não é? Jesus nos chama a esse povo de hipócritas. Chamou a esse povo. Então, a nossa igreja, a igreja em Cristo, ela é verdadeira. Ela tem um coração disponível, ela anda em humildade e compaixão. Nós não precisamos ter aversão a pessoas. Nosso papel é ter aversão ao pecado. Mas a gente precisa ter uma aversão inegociável ao pecado, à prática do pecado. Mas a pessoas, minha gente, não é nosso papel. Se você vê alguém lá sendo condenado pelas pessoas, lixado, enfim, inchado, rechaçado pelas pessoas, ore por ele e ore por quem está fazendo isso. Nós não queremos ser doutores da lei. A gente tem que ser violento. A gente tem que ser agressivo na prática da palavra. Na prática da palavra. Não vamos cair nesse engodo, porque a minha salvação é a sua salvação que está em voga, né? A Bíblia tem uma passagem que fala disso. Ah, Senhor,
eu expulsei demônios, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Eu curei enfermos. E Jesus vai dizer o quê? Eu não vos conheço. Então eu tenho me esforçado muito em olhar para mim. O que é que precisa mudar em mim? São tantas coisas e eu não tenho mais tempo. Você também não tem mais tempo. E com o nosso procedimento, com o nosso amor, com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, a gente sabe que a gente pode salvar muitas vidas, ainda que a gente fique calada. Se a gente não tiver a oportunidade de falar naquele ambiente que a gente se encontra naquele determinado momento, mas um procedimento vai fazer a pessoa refletir. Um procedimento. Se você não tiver como dar uma palavra sequer, um procedimento santo, liberado, por uma conduta que é visível às pessoas, pode mudar vidas. As pessoas podem identificar que realmente essa pessoa carrega o Espírito Santo de Deus. Sabe? Isso é preciso que a gente reflita. Nós não temos mais tempo. E se a gente está numa escola dominical, se a gente está falando da conduta de Jesus à época, é pertinente que a gente reflita sobre isso. Vamos pregar o reino como Jesus pregou. E não é sobre esse reino. Não é sobre esse reino. Não é sobre esse reino. É sobre o reino de Deus. A gente precisa incutir isso na nossa cabeça. Parar de julgar as pessoas. De ter aversão a determinado. Nós precisamos ter aversão ao pecado. Ao pecado. A gente precisa combater o pecado com o nosso procedimento, com o nosso amor, com o nosso acolhimento. Meu Deus do céu, como foi que eu e você chegamos até aqui? Quem aqui chegou assim, tão santo? Nós ainda nem estamos assim. A gente ainda está em aperfeiçoamento. Só eu sei o que eu preciso mudar. Só você sabe. Então vamos parar, né? Vamos evitar julgar as pessoas, odiar as pessoas. Outra vez, eu estava no ICO. Minha mãe, não foi esse ano, ela fez um cateterismo esse ano, mas foi, eu não me recordo, acho que há 2 anos atrás. Ela precisou fazer um cateterismo, ela já fez vários. Quem conhece o ICO sabe que a gente desce por uma rampa, o paciente desce e os acompanhantes ficam na sala de UTI, né? Aliás, na sala não, na sala de espera da UTI. E eu estava lá, juntamente com outros, porque entram todos iguais, aqueles pacientes, eles entram todos iguais e lá eles identificam a vez de quem, a ordem. E eu estava sentada, e a gente sabe que televisão nesses lugares, ela fica ligada, mas o som fica muito baixinho, né? Até por conta do ambiente que não convém, uma interferência de ruído, enfim. E tinha algumas pessoas, eu acredito que umas 6 a 8 pessoas nesse ambiente esperando. Alguém esperava o pai, eu estava esperando minha mãe. Sempre vai alguém, eles sempre vão acompanhados, então sempre tem um familiar lá. E eu me sentei perto de uma senhora que estava, inclusive, com a filha, e a gente fica naquela tensão, né? Porque é mãe, é um pai, a gente fica, né? Nós somos ainda seres humanos e por vezes a angústia chega. E nós começamos a conversar, e eu identifiquei que eu imaginei dessa mulher crente. E aí eu perguntei, ela se identificou e falou, ela era de Recife e tinha vindo para acompanhar o pai nesse procedimento. E aí a gente conversou, e ela muito, não é, mansa, falando muito mansa. Eu sempre quis falar mansa, foi um desejo do meu coração. Questionei muito a Deus, mas não foi possível. Até ensaiei, mas ficou horroroso. Lá em casa todo mundo grita, é uma feira, parece uma briga de manhã. É a gente se preparando para ir para o trabalho, para a faculdade. E conversamos muito, uma mulher muito agradável, né? Não, vai dar tudo certo, você vai ver. Enfim, conversamos. E uma conversa boa, o tempo estava passando de forma muito agradável. Osmani tinha saído, ele me deixou lá, foi trabalhar, daqui a pouco eu volto para ficar com vocês. Num determinado momento, a filhinha dela, que devia ter entre 8 e 10 anos, pediu para ir ao banheiro. Eu até, como eu era acostumada, eu já fui várias vezes, já estou várias vezes nessa situação, vez por outra minha mãe precisa fazer isso. Eu mostrei mais ou menos onde era e ela foi se levantando. Quando ela foi se levantando, apareceu um político na televisão. Como eu já disse, não dava para ouvir, mas apareceu o nome dele, não deu para ouvir o que a repórter estava falando. E a mulher, na mesma hora, ela se virou para mim, ela já estava em tela de sol, eu tenho tanto ódio dessa pessoa. Tanto ódio que eu não aguento nem ouvir a voz dele. Cerrou o punho e disse, você não tem não. Eu fui pega de surpresa, despreparada. E quando você é pega despreparada, você fica meio sem resposta.
Eu me lembro que eu só disse assim, não, mas eu disse não. Com tanto receio e temor da reação dela, eu tenho tanto ódio isso aí. E as pessoas que estavam no mesmo ambiente, que estavam ouvindo a nossa conversa, que a gente não precisa esconder que é crente, né? Então a gente não estava falando tão baixinho. Ah, você é de que igreja? Você é de nome... Qual a sua igreja? Não, a gente estava falando normal. O ambiente não é tão grande, então todo mundo estava ouvindo. Também ouviu aquilo, né? E quando ela voltou do banheiro, do sanitário com a filha, ela já não mais sentou perto de mim. Eu só tinha dito a ela que eu não odiava. Eu não sei se ele, hoje, se eu não me engano, hoje ele é senador. E aquilo foi uma decepção para ele, porque ela esperava que eu fomentasse aquele ódio, e é verdade. Então, gente, precisamos refletir sobre o nosso procedimento. Jesus disse que tudo que se possa guardar, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, vamos guardar. Vamos, eu e você, nos afiar, sabe? Quando você não viver uma conduta que não seja a conduta que Cristo pregou, minha filha, eu lhe digo, você não vai ter dano nenhum. Nesse sentido, eu recebo demais. Seja lá com quem for, com alguém da igreja, com algum político, com algum colega de trabalho, me ajudem. Eu não quero chegar para Jesus e ele dizer, quem é você? Eu não lhe conheço. E nós não temos mais tempo. Nosso tempo está escasso. Então Jesus, ele contrariou todo mundo, ele confundiu a todos com a política dele. Ele não era uma pessoa alienada, ele tinha realmente noção do contexto político da época, do político e do social também. Ele não era alienado, mas ele pregou sobre o reino. E ele nos ensinou como a gente deve andar aqui na terra. Vamos andar firme na palavra, nem para lá e nem para cá. Você não precisa ser diferente para agradar ninguém. Você precisa ser igual a Jesus. Eu preciso ser igual a Jesus. Eu preciso imitar Cristo. Eu preciso me esforçar para isso. Você também. Nossa igreja precisa prosperar. E a gente sabe que a prosperidade não está ligada tão somente à questão monetária. A prosperidade é um conjunto de coisas. E eu vou te dizer, a nossa maior riqueza, o nosso maior bem é a salvação. Esse é o nosso maior bem. Para isso que a gente precisa trabalhar com afinco. Não adianta, eu vou estar aqui ministrando agora, daqui a pouco estou servindo a feijoada, olha, o pastor Isaías está vendo tudo. Daqui a pouco de noite vou estar no diácono. Gente, isso é bom. Isso é necessário. Nós precisamos nos ajuntar. Não é para que a obra prospere. Mas eu vou te dizer, nada disso vai garantir minha salvação. E nem a sua. Não garanto. Pelo contrário, a gente está se enganando. Se a gente tiver tido uma prática, né, externa e uma prática interna diferente, nós estamos nos enganando. Até o tempo da ignorância nós podemos ser perdoados. Nós podemos ser salvos. Mas passar desse tempo, na hora de chegar para Cristo, não tem como. Porque Jesus, a palavra de Deus ela é imutável, já está escrita aqui. Para mim e para você. Não tem como. E Jesus fez isso com a mulher samaritana, não é? Outra passagem da Bíblia fala da questão da mulher. Da questão da mulher também em relação a... Quem foi as duas mulheres que viram... As primeiras que viram Jesus sendo ressuscitado. Foram duas mulheres. Foram duas mulheres que viram Jesus sendo ressuscitado. Ou seja, Jesus deu à mulher o lugar que é devido. Hoje, se nós somos auxiliares dos nossos esposos, se nós andamos ao lado dele, foi por ensinamento de Jesus. Aquilo era prática deturpada, interpretação deturpada. Entendeu? Enfim, outra coisa. Jesus não faz acepção de pessoas. E ele tinha amigos ricos, sabia? José de Arimateia era amigo de Jesus. Foi ele que foi buscar, pedir a Jesus para enterrar Jesus. Era um homem rico. E às vezes, rapaz, como eu já disse, pecado, minha gente, é enriquecer ilicitamente. Isso é pecado. Pecado é roubar, não é? Outra coisa, quando a gente fala de impostos, nós somos um povo santo. O povo santo anda na legalidade das coisas. Tudo que não foge à palavra de Deus, que está na legislação, nós devemos cumprir, que é assim que Jesus nos ensinou. Certo? Então, vamos ser santos nas nossas práticas. Naquele que ninguém está vendo, viu? Sonegar imposto aqui no Brasil é crime. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas é crime. Nós não fazemos isso. Ainda que pareça dano, a gente prefere andar na palavra. Tá certo? Então, não vamos mais andar, não é?
nessa prática danosa de julgar ninguém. De julgar ninguém. Se você tem uma vizinha que tem uma prática duvidosa, que a gente, né, ore por ela, minha gente, e prega a palavra para ela. Se ela quiser, ela vai se arrepender e se Jesus a aceitar. E, por fim, o que a gente precisa é colocar bem forte no nosso coração, não é? Porque a gente precisa, já foi dito uma vez, e a gente precisa dizer não. Vamos ser agressivos, vamos ser violentos o tempo inteiro, na prática da palavra. Essa é a nossa violência, essa é a agressividade que a gente deve andar. Tá bom? Então, eu espero, não é, que o Senhor tenha se feito presente nesse lugar, que a palavra dele tenha realmente nos ensinado a ser como ele foi. Se ele falou é possível, é vontade dele. Nós sejamos imitadores, que nós possamos avançar e prosperar naquilo que o Senhor nos deixou para fazer. Pregar a palavra dele a toda e qualquer criatura, fugir do pecado, abominar o pecado, não é? E não olhar para o irmão com julgamento. Esse foi o que mais decepcionou o povo que esperava o Messias na época, não é? E a gente não pode ser diferente, a gente tem que ser igualzinho a Cristo, ainda que a gente decepcione, ainda que a gente não agrade tanto. Mas a nossa missão é ser como Cristo. Ele falou e a gente pode fazer, inclusive, coisas maiores e melhores que ele, segundo a palavra dele. Tá bom? Então, fiquemos na prática da palavra, violentamente na prática da palavra. Amém?